Olá, querida pessoa, eu sou Eliane e quero te convidar a voltar no tempo e descobrir como era a comunicação de massa nos anos 1940, 1950. Naquela época, a TV ganhou muito espaço, o rádio era um dos principais meios de comunicação e a sociedade estava passando por muitas mudanças. Mas como tudo isso se encaixa na tradição funcionalista das teorias, que é o assunto desse vídeo? Será que a comunicação tinha um papel específico para manter ali a ordem social? Fica comigo até o final que você vai entender. E antes de mais nada, você sabe o que é a teoria funcionalista? Presta muita atenção no que eu vou dizer agora. Preste atenção. Por mais que muitos usem o termo teoria funcionalista, ela não é uma teoria. Ela é uma visão sobre como a comunicação ajuda a manter a sociedade em ordem. E dentro dessa visão, dessa tradição funcionalista, cabem várias teorias de comunicação. Eu já expliquei duas delas aqui no canal. O modelo de Lasswell e a teoria dos efeitos limitados. São parte dessa visão funcionalista. Também cabe aqui a teoria matemática, que eu vou explicar em outro vídeo, e outros estudos. Por isso, é mais correto definir como uma tradição funcionalista, como eu falei aqui no comecinho desse vídeo. Ou então você também pode falar apenas funcionalismo. Mas eu peço uma licença poética para falar teoria funcionalista, porque eu sei que muita gente acaba pesquisando desse jeito. Ou porque se confunde, ou porque aprendeu errado mesmo. Mas agora você já sabe o certo. E quem começou com essa tradição teórica? Ela surgiu mesmo na década de 1940 nos Estados Unidos, mas teve influência de pensadores lá do comecinho do século XIX. Para citar os mais importantes, tem Auguste Comte, Emily Durkheim e Herbert Spencer. E a principal influência está no positivismo de Comte, que é a ideia de que a gente pode estudar a sociedade de maneira científica, assim como a gente estuda a natureza. Além dele, Durkheim e Spencer também deram bases para essa visão teórica. Durkheim acreditava na ideia de coesão social, onde a sociedade funciona bem quando todos compartilham as mesmas normas e valores. E ele também introduziu um conceito de consciência coletiva, que é o conjunto de crenças e valores comuns que une uma sociedade. Já Spencer comparou a sociedade com um organismo vivo, onde cada parte desempenha uma função específica, igualzinho os órgãos do corpo humano. Ele também usou a ideia da evolução social, aquela mesma do Darwin, acreditando que a sociedade evolui de forma simples para formas mais complexas. Eu vou deixar aqui uma citação muito boa do livro Curso Básico de Teorias da Comunicação. Esse livro aqui, gente, de verdade, eu já vi vários de teoria. E esse aqui é muito, muito legal. Você consegue entender tudo. Vou deixar o link na descrição, se você quiser. Agora preste atenção nesse trechinho que eu peguei, da página 51. Herdeiro das concepções do positivismo sociológico, o funcionalismo busca aplicar na realidade social os mesmos princípios das ciências físicas e naturais, se espelhando nestas para a criação de seus modelos teóricos, bem como na busca de leis invariáveis que explicariam o funcionamento da vida social, econômica, política e cultural da sociedade humana. Na época desses caras que fundamentaram a teoria, a Europa estava fervendo com o crescimento da indústria, com a estabilidade política depois da guerra, com o desenvolvimento da ciência e tecnologia. E o funcionalismo é um conjunto de teorias que vê a sociedade como um grande sistema. E nesse sistema, cada parte tem um papel importante. E claro, é a comunicação que mantém esse sistema funcionando direitinho. Aliás, se você está acompanhando minha série de vídeos sobre teorias da comunicação, já sabe que a década de 1940 foi uma loucura, cheia de novas ideias. Vou deixar o link da playlist completa aqui embaixo para você assistir. Agora a gente vai entender melhor como que isso tudo acontecia. E como você já sabe o que é a teoria funcionalista, vamos falar sobre os seus princípios mais básicos. Primeiro, ela foca nas funções sociais da comunicação. Ou seja, ela se preocupa em entender como a comunicação ajuda a sociedade a funcionar. E uma das ideias principais é a analogia orgânica.
é como comparar a sociedade com o corpo humano, como eu acabei de falar aqui que o Spencer sugeria, lembra? Você concorda que cada parte do seu corpo tem uma função para te manter vivo? No funcionalismo, as instituições sociais, como a mídia, por exemplo, funcionam da mesma maneira, cada uma com o seu papel para manter a sociedade saudável e equilibrada. Outro ponto importante é interdependência social. Assim como os órgãos do corpo humano dependem uns dos outros, as instituições sociais também estão interligadas. Por isso, a comunicação não funciona sozinha. Ela está conectada a várias outras partes da sociedade, influenciando e sendo influenciada por elas. Tá fazendo sentido para você? Agora a gente vai ver como esses conceitos se aplicavam na prática, lá nos anos 1940, 1950. Nessa época, o mundo estava passando por muitas mudanças, porque depois da Segunda Guerra Mundial, a reconstrução global ficou toda por vapor, tinha que construir tudo de novo. Além dos avanços tecnológicos, como a popularização da TV e o fortalecimento do rádio, que mudaram completamente o cenário da comunicação. Eu tenho um vídeo bem legal aqui sobre a história dos meios de comunicação. Pega o link aqui na descrição também ou no card para assistir depois, que eu tenho certeza que você vai gostar. Pois bem, a comunicação funcionalista ganhou destaque especialmente nos Estados Unidos, que era onde muitos pesquisadores começaram a aplicar suas ideias para entender melhor a comunicação de massa. E um dos pontos principais do funcionalismo na comunicação era entender como esses novos meios ajudavam a manter a ordem social e integrar a sociedade. Os programas de TV e rádio não eram apenas para diversão. Eles tinham um papel importante em informar, educar e persuadir o público, e até hoje contribuem para a coesão social. E foi nessas décadas que a comunicação de massa se tornou uma ferramenta muito forte para promover valores culturais, normas sociais e até para fazer ali a integração das pessoas. Por isso tem muitos estudos e teorias de comunicação nos anos 1940, antes e depois. Paul Lazarsfeld, por exemplo, mostrava como a comunicação de massa influenciava a opinião pública, e ele descobriu o papel importante dos líderes de opinião. Ele é um dos estudiosos da teoria dos efeitos limitados e tem o famoso modelo de Laswell sobre quem diz o quem, que canal, para quem, com que efeito, que ajudou a entender os elementos essenciais da comunicação, além de outros estudos e teorias. Agora eu quero falar um pouquinho sobre algumas das críticas e limitações que tem no funcionalismo, porque apesar das contribuições, a teoria funcionalista também não é perfeita. E uma crítica comum é que ela foca muito nas funções positivas e visíveis da comunicação e acaba ignorando as coisas mais complexas e sutis da sociedade. Lembra que eu comentei no começo desse vídeo que ela teve origem no positivismo? Então, ela pode deixar de lado as desigualdades sociais por causa disso e as tensões que existem dentro da sociedade também, tratando a comunicação de uma forma bastante simplista. Todas as primeiras teorias de comunicação acabam sendo bastante simplistas, é super normal. Outra limitação é a tendência de ver a comunicação de uma maneira muito linear e previsível, como se fosse uma máquina. E essa visão mecanicista não leva em conta todas as complexidades e as múltiplas interpretações que podem surgir na comunicação. Essa visão mecanicista é muito vista também lá no modelo de Laswell, que é uma das teorias funcionalistas. Ele dividiu a comunicação em pedaços e julgou que isso era suficiente para entender como a comunicação funciona. Mas não é bem assim. A teoria matemática também tem esse apelo mecanicista, porque também considera muitos processos técnicos da comunicação. Além disso, o funcionalismo não considera o feedback e a interação, que fazem parte de qualquer processo comunicativo. Essas críticas mostram que,
Mesmo que a teoria funcionalista tenha sido muito importante, ela também tem suas falhas e não consegue explicar tudo sobre a comunicação e a sociedade. Mas essa visão teórica ainda é relevante até hoje. Ela ajuda a entender como a comunicação de massa desempenha papéis importantes dentro da sociedade, como informar, educar e integrar as pessoas. Por exemplo, os noticiários deixam a gente atualizado sobre os eventos importantes que estão acontecendo no mundo, e os programas educativos podem ensinar habilidades novas, novos conhecimentos para quem está assistindo. Além disso, a ideia de que a comunicação contribui para a coesão social ainda é válida, porque em tempos de crise, a comunicação é indispensável para manter a ordem e orientar o comportamento das pessoas. Eu vou falar sobre isso em outro vídeo. E a tradição funcionalista também serve como uma base para entender outras teorias da comunicação. E eu estou explicando todas elas nessa série de vídeos, por isso eu acho que eu mereço o seu like, você não acha? E mesmo com essas críticas, o funcionalismo ainda é útil para analisar a comunicação e seu papel na sociedade. Eu espero que você tenha gostado de aprender sobre a comunicação funcionalista. E no próximo vídeo, eu vou falar mais sobre uma teoria que também nasceu dentro do funcionalismo. Continue acompanhando essa série e descubra a teoria matemática da informação. Agora a coisa vai ficar séria e eu te vejo lá. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.